Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês viram que eu mandei para vocês ali o material que a gente já viu, pessoal, no grupo? Ah, eu vi ele. Tá? Só um dos arquivos ali, o 3, ele deveria dizer 3, 4 e 5, tá? É só a sequência da matéria, não é necessariamente o número de aulas. É só pra gente seguir na mesma sequência. Depois eu faço um único e mando para vocês, mas se vocês quiserem ir acompanhando, Ariel e Ian, se vocês quiserem acompanhando, eu já mandei. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então tá, 9 e 10, gente, vamos começar. O resto do pessoal vai entrando aos pouquinhos aí, eu vou aceitando. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Estamos aqui. Tá? Mandei para vocês o 3, que é 3, 4 e 5, que é o que a gente já viu, tá? Ali tá numa apresentação um pouquinho mais diferente, é uma apresentação de PowerPoint que eu fiz. Não é bem a apostila, mas ali tá direitinho como a gente viu ontem, tá? Estruturas cristalinas, os tipos de defeitos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de propriedades dos materiais, tá? A gente vem falando um pouco de algumas propriedades mais conhecidas, como dureza, resistência mecânica, fragilidade. Eu tenho algumas outras, tá? Que é interessante a gente ter o conceito. Algumas são fundamentais e tá num arquivo separado, tá? Para caso vocês queiram depois.
Primeiro vamos falar de algumas propriedades térmicas, tá? De alguns conceitos que a gente precisa ter noção quando a gente está falando de metais. Primeiro nós temos o ponto de fusão, tá? É uma propriedade térmica do material, do qual se refere à temperatura em que o material passa do estado sólido para o líquido, tá? O próprio nome já diz, mas a gente tem que saber a definição certinha. Dentre os materiais metálicos, o ponto de fusão é uma propriedade importante para determinar a sua utilização. O alumínio, por exemplo, ele se funde a 660 graus, enquanto o cobre vai fundir só a 1084 graus. Entre os metais, nós temos diferentes temperaturas de fusão e temperaturas muito distantes uma da outra, tá? Então, eles têm comportamentos bem diferentes. Ponto de ebulição é a temperatura em que o material passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Imaginem só que o cobre, a gente vai conseguir fundir ele a 1084, né? A temperatura de ebulição, em teoria, é possível, mas na prática, elas são valores muito difíceis de chegar. É difícil chegar a uma temperatura em que eu vou ter o metal em estado gasoso. Entrou o Diego Ribeiro, peraí. Diego Ribeiro. Tá? E também não tenho muitas aplicações de metais no estado gasoso. Boa noite, desculpa. Boa noite, desculpa. Boa noite. Tem outra coisa. Dilatação térmica, então. O que é dilatação térmica? É a propriedade que faz com que o material, em geral, aumente de tamanho quando há uma elevada temperatura, né? O nome já diz o que é. Mas, dependendo de onde eu vou empregar, é muito importante eu saber a dilatação térmica do material, né? Como metais têm pontos de fusão muito altos, ele vai fundir em temperaturas muito altas. Qual a diferença do valor? Os valores são os mesmos? Quando eu estou submetendo ele a uma aplicação em temperatura ambiente, né? O mais quente que eu tenho é 40 graus, dependendo do lugar. Isso não é uma temperatura suficiente para ter uma dilatação tão significativa, né? Áudio? Foi, tá? Em geral, a temperatura ambiente eu não tenho grandes problemas. Tem algumas estruturas muito específicas. Essas que são calculadas em limites muito pequenos. Daqui a pouco, se eu tenho um projeto para um lugar com uma temperatura média, boto ele num lugar numa temperatura muito alta, a dilatação pode ser um problema, né? Mas o nosso curso é direcionado, né, à fabricação mecânica. Peças em si, em temperaturas, não vai ter uma dilatação tão significativa a ponto de estragar o elemento. Mas às vezes eu tenho um ambiente com temperaturas muito grandes. Uma sala de máquinas pode chegar, às vezes, a uma temperatura muito alta. Dependendo do elemento, né? Pode sofrer uma dilatação significativa ou não. Condutividade térmica, tá? É a capacidade que o material tem de transferir calor, ou de aquecer rápido, ou de resfriar rápido. Propriedades elétricas, tá? Existem também várias, mas quais são as mais importantes? Condutividade elétrica, que é a capacidade de conduzir corrente elétrica, e resistividade, tá? Que é o inverso da condutividade elétrica. Condutividade é a capacidade que o material tem de conduzir energia elétrica, em eletricidade. Resistividade é a resistência em que o material tem à passagem de corrente elétrica, né? Quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro, Antônio? Depende da minha aplicação, né? Às vezes é interessante eu conduzir eletricidade, às vezes não é. Tá? Mas tem gente que fala, tem alta condutividade. Alta condutividade é a mesma coisa que baixa resistividade. São inversos, tá? Mas o pessoal usa os dois.
Propriedades mecânicas propriamente ditas, tá? Essas são as mais importantes. A gente vai falar bastante sobre elas, porque os tratamentos térmicos têm como objetivo, né, criar algumas características especiais nos metais, né? Que tipo de características? Depende do tratamento térmico e do que eu quero, né? Mas quais podem ser essas características? Primeiro, tá? Algumas características vocês vão passar a escutar muito, né? Ah, o material é resistente. Resistente é muito relativo, gente. Tem uma definição própria das coisas. E na prática o pessoal mistura um pouco das ideias, tá? Mas tem que ficar claro para vocês que tipo de característica tem cada um. Vamos falar um pouquinho sobre elas, ó. Resistência mecânica, tá? É a capacidade que o material tem de resistir a esforços da natureza. Que tipo de esforços existem? Tração, compressão, cisalhamento, torção, flexão, entre outros, tá? Todo tipo de força que a gente pode fazer em cima de um elemento tem um nome. Tração é o tipo de esforço, tá? Em que eu vou ter forças de sentidos opostos. Então, por exemplo, eu tenho a minha caneta, desse lado eu vou puxar para lá e desse lado eu vou puxar para cá. Então, são forças, tá? Tanto a força para este lado quanto a força para este lado tem mesmo módulo. O que é ter mesmo módulo? O tamanho da força vale a mesma coisa, mas o sentido é diferente. Uma é para lá e outra é para cá. Esse é o esforço de tração. Compressão é o inverso, né? Quando eu tenho forças de mesmo sentido. Então, eu estou empurrando esse lado da caneta e esse aqui também, os dois para dentro. Compressão. Tenho cisalhamento. O que é o cisalhamento, gente? São forças, tá? Perpendiculares em sentidos opostos. O que são perpendiculares? Isso aqui são elementos paralelos, tá? Isso daqui são elementos perpendiculares. É quando eu tenho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90... Opa, torceu. Um ângulo de 90 graus perfeito aqui, ó. Também chamado de ângulo reto, tá? Cisalhamento é o esforço que a gente faz, por exemplo, no papel, né? Ah, por que faz diferença se eu estou puxando, se eu estou apertando, se eu estou fazendo cisalhamento? Porque todos os materiais, né, têm algum tipo de resistência nos diferentes esforços. Tem alguns materiais que têm grande resistência na compressão, na tração, mas quando eu vou fazer um esforço de cisalhamento, ele é frágil, tá? Resistência mecânica é o conjunto dessas resistências, mas eu tenho que estudar o comportamento daquele material aonde eu vou empregar, tá? Tenho materiais que têm alta resistência à tração e compressão, mas quando submetidos, por exemplo, à torção, eles são frágeis. Tá? Então, eu tenho que pensar no tipo de esforço que eu estou fazendo. Voltando para o que eu estava falando. Cisalhamento, tá? Cisalhamento é o que eu faço quando eu rasgo um papel de forma involuntária, né? Se eu rasgar ele assim, ó, o que a gente faz com o papel, na verdade? A gente não puxa uma mão para dentro e a outra para fora? A gente não faz isso aqui? Esse é o esforço de cisalhamento. São forças perpendiculares de sentidos opostos. Uma vem para cá e a outra vai para cá. Involuntariamente a gente faz isso com papel. Vai uma para o sentido oposto do outro. Tentem, tá? Para vocês verem como o papel, que é um material simples, ele já tem diferentes esforços. Se vocês puxarem o papel assim, ó, de forma paralela, tá? Um esforço, então, de tração. Se vocês puxarem ele bem retinho, vocês vão ver que vocês vão fazer muita força antes dele romper, tá? Muita força mesmo. Se vocês puxarem ele um pouquinho inclinado, já quer dizer que as forças não estão paralelas. Ele já tem uma resistência bem diferente. Então, o papel é um exemplo bem simples, tá? Mas funcional, de que a tração, ele é bem resistente. Mas ao cisalhamento, que é só isso aqui, ele é muito frágil. Então, por isso, né, que eu tenho que ver o tipo de esforço que eu vou aplicar no meu elemento, tá? Aqui, a gente aprende só
os nomes dos esforços, mas vocês têm uma disciplina específica para estudar e para calcular, né, a força, a resistência dos materiais de todos esses esforços. A disciplina está em emenda de vocês, se chama resistência dos materiais. É uma sequência dessa minha disciplina. Primeiro a gente aprende alguns conceitos, depois a gente entra em resistência dos materiais. Aí vocês vão calcular, né? De forma bem prática ali, vou pegar um material com alguma especificação, né? Aí eu vou ver a geometria dele, ou seja, qual é o diâmetro dele, se ele for uma barra circular, o comprimento, e aí eu consigo calcular. Essa barra aguenta um esforço de tração de não sei quantos newtons. Para o esforço de torção, ele aguenta outro tipo de força. Vocês vão aprender a calcular tudo isso, tá? Vimos tração, vimos compressão, cisalhamento. Torção é quando eu faço um movimento de rotação, né? Torço um elemento. E flexão é quando eu flexiono. Assim, tá? Então, esforços, o entendimento de cada um deles é bem simples. O que é mais puxadinho depois é o como a gente calcula em cima dos materiais. Resistência mecânica, então, é o conjunto da... Aqui. Áudio? Voltou. Então, resistência mecânica é o conjunto, né, da capacidade de material tem de resistir a esse conjunto de esforços. Maleabilidade é a propriedade que certos materiais têm de deformar-se ou a frio ou a quente sem se romper e sem serem transformadas em chapas de pouca espessura. Então, maleabilidade é a capacidade que o material tem de sofrer uma deformação sem o rompimento. Por exemplo, dependendo do material, uma chapa de ouro. O ouro é um material que tem uma certa maleabilidade. Ele consegue deformar sem romper, tá? Essa é a característica de maleabilidade. É diferente de elasticidade, tá? Elasticidade é a propriedade que os corpos têm de deformar sobre a ação momentânea de uma força que tendem a retomar a sua forma primitiva depois que essa força deixa de atuar. Então, uma chapa de aço, se não for muito espessa, eu consigo dobrar ela e eu deformei ela sem romper. Então, essa chapa é maleável. Elasticidade são aqueles materiais que eu faço um esforço e ele deforma. Mas quando eu tiro essa força, ele volta para o tamanho ou para a geometria original. Por exemplo, não é um material metal, não é o que a gente está vendo, mas um exemplo bem simples. Uma esponja, uma borracha, vocês vão apertar, ela vai deformar. Quando vocês cessam essa força, ela volta para a forma primitiva dela. Isso é elasticidade, tá? Esses dois conceitos o pessoal às vezes mistura um e outro, são propriedades diferentes. O que é dureza, gente? Dureza denomina-se, então, a resistência ao risco ou à abrasão. Na prática, mede-se dureza pela resistência em que a superfície do material, né, oferece a penetração de uma peça de maior dureza. O pessoal confunde muito dureza com resistência mecânica. São coisas diferentes, tá? Resistência mecânica é quanto o material... Espera aí que tem um colega que está tentando entrar aqui. Resistência mecânica é quanto o material é capaz de aguentar aqueles tipos de esforços ali. Tração, compressão, cisalhamento, resistência a esforços. Dureza é uma propriedade específica, tá? Aí que entra um pouquinho de conhecimento. Todo material que tem alta resistência, o pessoal gosta de dizer, ele tem alta dureza. Não é isso. Resistência mecânica é uma coisa, dureza é outra. Como é que se mede dureza, tá? Existe Bruno. Deixa eu anotar o nome do Bruno aqui. Bruno. Tá.
Dureza a gente mede com um material com maior dureza do a ser medido. Existem penetradores, tá? Que são peças cônicas, assim, às vezes a ponta dele é uma bolinha, são materiais que têm alta dureza. A gente vai apertar esse material contra o material que eu estou medindo, tá? Como se fosse uma caneta, eu quero medir uma chapa. Assim que são os durômetros. Tem uma ponta, que são os penetradores, e eu vou ter uma chapa. Eu simplesmente, não é impacto, então tem que ser devagar. Eu vou comprimir o meu penetrador na minha chapa e deixar atuar por alguns segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Em geral, são de 5 a 15 segundos. E tiro a minha caneta de volta, tá? Se o material ficou um furo muito pequenininho, tá? Uma marca muito pequenininho, ele tem alta dureza. Se o meu material ficou com uma marca mais funda, ele tem baixa dureza. Então, dureza é a capacidade que o material tem de resistir à penetração de outros materiais. Isso é dureza. Resistência mecânica é a capacidade que o material tem de resistir a esforços externos. Quais esforços? Qualquer um daqueles ali. Ficou claro a diferença de um para o outro, gente? Sim? Tá. Sim, tranquilo. Antes da gente ver esses conceitos, vocês não correlacionavam dureza com resistência mecânica como sendo mais ou menos a mesma coisa? Não, eu já tinha noção, pelo menos. Já tinha noção? Alguém não confundia? A maioria confundia, não. Não é um conhecimento que a maioria das pessoas tem. É normal ter essa correlação. Quem estuda um pouquinho de material só, que acaba sabendo a diferença. Espera aí, que abriu alguma coisa aqui pra mim. Deu. Tá? Ductilidade ou plasticidade. É a capacidade que o material apresenta de deformar plasticamente, tá? Antes de uma ruptura. Eu sei que são propriedades que parecem muito parecidas umas com outras, né? Mas elas têm pequenas diferenças. Então, plasticidade é um quanto meu material deforma antes de romper. Por exemplo, o metal, ele tem baixa plasticidade. Se tu tá fazendo força, né, uma força no metal, seja qualquer tipo de esforço, normalmente a gente não tá vendo acontecer nada. Do nada, ele rompe, né? Se vocês pegarem um canudinho, se vocês começarem a puxar, ele não vai deformando no meio, deforma. Depois de deformar muito, que ele vai romper. Isso é plasticidade ou ductilidade, mas plasticidade é o nome mais conhecido. É a capacidade que o material tem de deformar antes da ruptura. Então, metais têm baixa plasticidade. Borrachas têm alta plasticidade. Tu está fazendo esforço, ele vai ali deformando, aguentando o esforço, até o momento que ele rompe. Metais não. Ele está segurando o esforço, está lá ele inteiro. Do nada, ele rompe. Fragilidade. Fragilidade, gente, é o oposto de ductilidade ou plasticidade. Os aços podem se tornar frágeis pela ação de diversos agentes. Baixa temperatura é uma coisa que deixa o metal frágil. Efeitos térmicos locais, como por exemplo a solda, às vezes deixa uma certa fragilidade, tá? Então, plasticidade é a capacidade que ele tem de deformar e fragilidade é o quanto ele não deforma. Os metais mesmo, eles tendem a ter uma certa fragilidade. Tenacidade, tá? É a capacidade que o material possui em absorver energia antes da sua ruptura. Dentro desse mesmo conceito, pode-se acionar tenacidade com resistência ao impacto, tá? Tenacidade é o nome técnico, mas a gente fala normalmente resistência ao impacto, tá? Alguns metais são altamente resistentes, mas têm baixa resistência ao impacto. Por exemplo,
um tipo de material que tem alta resistência mecânica, mas tem baixa tenacidade? Palpites? Chute, gente, não precisa estar certo. Só para vocês interagirem comigo, para não ficar só eu falando. A gente vai vendo os conceitos, agora a gente tenta associar ele aos materiais. Que tipo de materiais vocês conseguem pensar que é resistente, mas Bronze. não é tenaz? Então, ao impacto, ele é frágil. Bronze. O aço rápido? Passo rápido. Aço fundido, rápido, no caso. Ferro Os fundido. metais, eles têm uma certa tenacidade, né? Mas ela não é tão baixa. A gente tem um exemplo bem mais simples. As cerâmicas. Ou os vidros, que são cerâmicas. Não são elementos com baixíssima tenacidade. O diamante? Viu ontem? Né? Um Sim, vaso o mesmo, de diamante, cerâmica, né? bem simples. Se vocês botarem um peso lá, ele vai aguentar. Se vocês baterem nele com alguma coisa, não precisa nem ser muito forte, né? Ele vai craquelar. Então, eles têm baixas tenacidade. E fadiga é a resistência à ruptura dos materiais. É, em geral, obtida em ensaios elásticos, tá? Fadiga é a resistência que o material tem, resumidamente, ali, a movimentos repetitivos, né? Por exemplo, o papel, ele tem alta resistência à fadiga. Eu posso dobrar ele várias vezes assim, ó, provavelmente não vai acontecer nada, né? Ele tem alta resistência à fadiga. Metais. Normalmente metais, se eu começo a flexionar ele várias vezes, faço um movimento repetitivo, ele não vai aquecendo e daqui a pouco rompe? É porque ele tem baixa resistência à fadiga, tá? Ficou entendido os conceitos, então, pessoal? Diferença entre um e outro? Ih, não. Tá bom, então. Então, vamos para a próxima aula aqui. Sim, sim. Tá? Isso aqui eu já mandei para vocês, tá? Eu sei que é meio que muita informação, mas a gente vai falar várias vezes. Daqui a pouco vocês vão ter pego todos, é automático, né? É muita informação, principalmente essa parte inicial, que ela é toda teórica, né? Então não é João Márcio. Então a gente não absorve tudo, decora tudo, mas como vai ser algo do nosso ano e a gente vai falando muito, naturalmente vocês vão pegando, tá? João Márcio. Mas vou mandar, já mandei isso aqui para vocês até, mandei em PDF. Agora vamos ver um pouquinho sobre produção dos metais. Deixa eu tentar. Ah, aqui corta para vocês a barra, aparece essa barra de opções ou não? Só aparece a tela? A tela. Não aparece para mim. Então, peraí. Com o celular. Tá. É que a minha tela, como é quem abre a sala, ela aparece algumas coisas extras que fica na frente do meu monitor aqui. E aí eu não consigo ver os PDFs. E aí tem coisas que eu não sei se tá cortando a imagem de vocês ou só é a minha. Mas eu acho que é só a minha aqui, tá? Classificação dos metais, então, tá? Esse é o momento que a gente vai parar de chamar tudo ferro. Ou tudo ferro, ou tudo aço. Não. Todo metal tem uma classificação e a gente vai aprender o que é cada metal, por que ele se chama assim, da onde ele é oriundo. Claro que a gente não vai virar um expert, né? De longe a gente olha o metal, né? Ou pelo cheiro e diz, é um aço 1020. Não, né? Tem alguns que olhando, ele tem características parecidas. Mas o que é cada um, isso a gente vai aprender. Os metais, então, são divididos, né, em dois grandes grupos. Os puros e as ligas. Hoje em dia, é muito difícil eu ter metais puros, né? 100% de uma substância. Mesmo o ferro, que a gente fala ferro, né? Ele não é 100% ferro. Ele tem ferro e alguns outros elementos de liga, né? Se eu digo que é um ferro puro, então
ele não tem outra composição. É simplesmente lá o elemento da tabela periódica, ferro, ponto. Esses são os puros. Mas, atualmente, basicamente, tudo é liga. São misturas de 2, 3, 4, 5 elementos. Por que as misturas têm um mercado muito maior que os puros, né? Porque cada elemento tem uma característica. Então, se eu junto 2, 3, 4 elementos, eu vou criando, né, um material com características interessantes para eu empregar, tá? Os materiais puros, eles são muito rígidos em termos de utilização. Eles têm aquelas características físicas ali, então eu só posso usar eles quando eu quero exatamente aquilo ali. As ligas não, né? Eu vou manipulando conforme eu quero aplicar. Então vamos focar nas ligas. Existem ligas ferrosas e ligas não ferrosas. Já falamos sobre isso. O que são as ligas ferrosas? O que são as ligas não ferrosas? Seria os que têm uma certa quantidade de porcentagem a mais de ferro do que os outros elementos? Isso, exatamente isso. Os dois têm ferro, tá? A gente não pode achar que é porque não ferroso que não contém ferro. Não. Os dois têm ferros na composição. Só que as ferrosas, tá? A maior parte da composição é ferro. Então, eu tenho 95% de ferro e algum outro elemento. Eu tenho níquel, eu tenho alumina, tem qualquer outra coisa. Mas a maior parte é ferro. As não ferrosas, tá? Aí a gente vai ver todos os outros tipos de ligas, isso é separadinho, tá? Não ferrosas. Tem ferro na composição, mas não é a maior parte, tá? Eu tenho outros elementos em maior quantidade e uma pequena presença do ferro, tá? Vamos focar, então, aqui nas ferrosas primeiro. Se der tempo, a gente entra nas ligas não ferrosas, tá? Que são ligas interessantes também, mas são um pouquinho diferentes. Nas ferrosas. Então, a partir dali, a gente tem uma divisão. As ligas ferrosas, elas podem ser aços ou elas podem ser ferros fundidos, tá? Qual é a diferença de um? Qual é a diferença do outro, tá? Fiz um organograma mais ou menos ali como uma árvore genológica ali para separar, tá? Quando entra em ferrosas, eu tenho os aços e os ferros fundidos, tá? Os aços, eles existem de baixa liga e alta liga. Os ferros fundidos podem ser maleável, branco, nodular e cinzento, tá? Vamos ver um pouquinho de cada um agora. O que diferencia um material quando ele é aço e quando ele é ferro fundido? Ou ferro, tá? Na prática, a gente fala o ferro fundido, ferro, tá? Mas não é ferro. Se fosse o nome só ferro, seria o quê? Um metal puro, só o ferro. Na verdade, o ferro que a gente fala na prática é ferro fundido. Ó, na natureza, o ferro... pulou aqui. Na natureza, o ferro normalmente não se apresenta na forma metálica e sim presente na formulação de compostos químicos em geral, tá? Ou seja, a gente não consegue extrair ferro puro da natureza, tá? Cavar um buraquinho lá e tirar um objeto de ferro. Não é assim, tá? Uma exceção é a regra do ferro meteorítico, que é mais difícil de conseguir, tá? Que está presente somente em pequenas quantidades na natureza. Os compósitos químicos que apresentam uma grande concentração de ferro são os conhecidos minérios de ferro. Então, o ferro vem do minério de ferro, tá? O que é extraído naturalmente da natureza são os minérios de ferro. Aí eu faço um processamento que eu consigo separar somente o componente ferro para eu utilizar na minha indústria mecânica, tá? Alguns dos principais minérios de ferro encontrados na natureza são estes daqui, ó. A hematita, a magnita, a limonita e a sideridita, tá? São os que, da onde eu consigo extrair o ferro. Esse é só para vocês terem conhecimento de da onde que o ferro surge.
Agora aqui, falando do processo siderúrgico, tá? Como é que é feito o processamento do ferro? Como é que ele surge, tá? As usinas siderúrgicas atuais podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Existem dois tipos de siderúrgicas, que são a usina integrada, é aquele cujo aço é obtido a partir do minério de ferro, tá? Que é transformado em ferro gusa e em seguida em aço. A usina semi-integrada é aquela cujo aço é obtida a partir do ferro gusa, tá? Adquirido de uma usina integrada, ou sucata de aço, não havendo a necessidade, tá, da etapa de redução do minério de ferro. A sucata é transformada novamente em aço comercial por emprego de fornos elétricos de fusão, tá? Então, nós temos dois tipos de... Opa. Pessoal, caiu meu áudio aqui.